Sim, programa Sem Noção de volta hoje com a presença do grande ator Lorival Pereira. O cara é o pai do teatro, das artes cênicas aqui de Novo Hamburgo. E como sempre, o intervalo dizer, cara, é melhor que o programa, né? Hein, Sur? As conversas do intervalo. Eu tenho que dizer que é um dos maiores nomes aí do teatro do Rio Grande do Sul, aí, que está do Brasil, né? Que está na ativa ainda. E olha aqui, ó, eu quero que tu mostre lá, Sur. Vamos mostrar e na depois tela. A gente começa a falar sobre isso aqui, ó. Que eu acho interessante falar do agora. Olha lá. Tá, estamos aqui? Lá. Dá pra ir lá, ó. Aí. Essa é a última peça, seu Lorival. Esta é a peça que eu vou ter prazer agora vou ter muito prazer em falar sobre ela, porque... Ela saiu de cena agora, ela estava no Centro de Cultura, né? Sim, no Centro de Cultura, no dia 30 de agosto, foi a última apresentação. O último espetáculo. E pelo que eu fiquei sabendo aí, que a gente estava conversando, um sucesso a peça, né? Já esteve no Teatro Dan Higgs, né? Em Porto Alegre. Porto Alegre. A peça surpreendeu, na verdade, viu? Eu pedi para o Fábio Ferraz para escrever um texto. Perfeito. Porque eu estava naquela, né? Esperando morrer. Uhum. E aí não produzindo mais. Eu pedi para ele escrever um texto, mas eu não sabia que ia ser um texto como ele é. Porque é um texto fabuloso, viu? Nós nos apaixonamos, na primeira leitura, nos apaixonamos pelo texto. Ora, diante disso... Isso é bom, né? Depois de tanto tempo que o senhor tem de palco, de história, se reapaixonar por um texto... Me apaixonei pelo texto, porque... E graças a isso é que, na apresentação da peça, o público nos aplaude de pé. Sensacional. E nos emociona, a gente fica emocionado, porque há tanto tempo que eu não fazia teatro, e eu nunca fui ovacionado assim, dessa maneira, com o público de pé. E isso... E essa é a melhor retribuição, a melhor cachê, né? É incrível o que se sente de bom dentro da gente, principalmente a gente que é ator. É a coisa mais maravilhosa que tem, é receber aplauso de pé. E isso, em todas as apresentações, nós recebemos isso. Sensacional. Foi um sucesso em Novo Hamburgo, foi um sucesso em Porto Alegre, e muito bem o senhor disse que é um texto que lhe surpreendeu. Me surpreendeu. E ele surpreende as pessoas, por quê? Qual é o teor dele, seu Dorival? Para quem não assistiu ainda e puder conhecer, do que trata o texto? Sinopse aí da peça, aí. Dá para fazer? Eu não quero dar o segredinho. Claro, não dá o segredinho, mas... Deixa no ar aí para... Deixa no ar aí para o pessoal ficar curioso. Mas são dois velhos em cena contando coisas das limitações de velho, né? E isto... cara, então deve ser muito bom. Isto é uma risada atrás da outra, assim. E depois tem momentos de emoção. De emoção. E também surpreende. O final da peça... Eu convidei o Arthurzinho, porque era o único ator, mais ou menos da minha idade, mais ou menos, né, que podia... Combinaria ali para a peça, combinou direitinho, porque o Fábio escreveu a peça mais ou menos baseado no que nós somos na vida real. Sim. Eu e o Arthurzinho, né? E isso ajudou uma barbaridade. É quase uma biografia ali dos dois. Imagina, para montar a peça foi uma delícia, né? Depois a Elisa Machado, né, que é a mulher do Marco. Sonora? Tu conhece? Claro, com certeza. Pois é. Ela foi uma diretora excepcional, porque ela também se apaixonou pelo texto. Né? E aí é a melhor maneira, né? Quando sabe o coração, ela foi quando vem do coração. ela dirigiu com aquela delicadeza de mulher, né? Mas é uma boa diretora, e colocou o espetáculo como ele está agora. Muito bom. E esse pessoal que está assistindo agora a gente conversar, que falar sobre a peça, o Quarto Sinal, tem perspectiva dela voltar aqui para Novo Hamburgo, para todo mundo ir de novo aplaudir o senhor de pé lá?
Tomara que eu não esteja mentindo, viu? Mas não é mentira, não. Não, mas nem a gente tem nem dúvida disso. Se o público... Não, e a gente eu, por exemplo, fiquei curioso, quero ir. Nesse último espetáculo, o Cris estava assistindo e ele gravou o final. Gravou o momento o momento dos aplausos. Vou cobrar isso do Cris. Sensacional. Não, mas e é merecido, com certeza estaria lá e seria contagiado também por esse aplauso de pé. Então, conta a história das limitações, assim, da vida de vocês e como é que foi o processo de ensaio, seu Lorival? O processo de ensaio eu vou te contar. Para vocês, com tanto tempo de teatro, tanta história. Porque eu sofria muito com o estômago, eu tinha dores lancinantes no estômago. De vez em quando tinha que correr para o hospital. Tomava até morfina para passar a dor, né? E o Arthurzinho, pelo lado dele, teve 4 infartos, né? E olha, isso é só para ter uma ideia assim do que foi nossos ensaios. A gente ensaiava uma semana e na outra semana estava no hospital. Aí saía do hospital, fazia o outro ensaio, de repente tinha problema de saúde de novo. Mas então a peça, desculpa eu estar rindo, mas então a peça, na verdade, ela acompanhar, a vida imita a arte imita a vida, olha, né? E tanto é que quando montamos a peça, que sentimos que a peça funcionou, isso foi um delírio, assim, de alegria para nós, porque ela podia falhar, ela não podia não agradar o público. Não é? Perfeito. E produção não lhe falta, né, seu Lorival? Se depender da família, o que tem de pessoal da produção, da família, para fazer desde o cenário até o agendamento de shows, com certeza está muito bem. O Teatro Luz e Cena comprou a parada, viu? Sim, imagino. Como eu sou o pai do Marco e tal, essa história aí também funcionou porque todo mundo quer fazer alguma coisa para levar a peça adiante. E é um texto do seu Lorival que, na verdade, não é qualquer personagem que pode fazer, né? Não é qualquer ator que pode fazer. Então, na verdade, é uma peça escolhida a dedo, feita a dedo para o senhor e para o seu colega, o Arthur de Oliveira, né? Olha aqui, Sur. Grande sacada essa entrevista, Pablo e Sur. Nosso ícone do teatro hamburguense, emociona com seu talento encenando o quarto sinal. Meu abraço a ele, é o Dejair Krumenan, que é um cara também, um ativista aí. Também é outro que se apaixonou pela peça. Inclusive, ele, cada vez que se apresenta, ele vai lá assistir de novo. É verdade. Dejair, que é meu primo, a primeira vez que eu fui no teatro na vida foi para ver ele lá, os Saltimbancos. Ele, a Nega, a Cris, a irmã dele. O Jair tem uma história belíssima com o teatro, né? E eu tive a oportunidade de saber que o meu tio, o Ernesto Cor, também foi colega de teatro do Dejair, e eles encenaram a peça, e eu tive a oportunidade de assistir uma vez Transe. Foi uma das primeiras. Eu me lembro que eu era jovem não, mas a metade da minha idade de hoje, assim, uns 17, 18, e eu fui assistir e fiquei impressionado com a peça, porque tratava do suicídio, uma questão toda, e eu fiquei impressionado, eu não esperava aquele final, né? E o meu tio era o que fazia o suicida, no caso, o Ernesto, né? E aí eu tive a oportunidade, e aí eu conheci o Dejair através do Pablo, e eu tive a oportunidade de ir no festival de sketches, onde eu vi a gurizada no final interpretando cada um dos jurados, e quando eu vi um menino interpretando o Dejair, foi sensacional. Então o Dejair, um abração, e também tem uma belíssima história. O Dejair tem muito orgulho dessa peça que ele... Foi ele que montou a peça, né? O Transe? Não sabia desse fato, eu conhecia, eu era orgulhoso do meu tio, Ernesto, aliás, Ernesto, um abraço pro meu tio, se acidentou de moto lá. Onde é que anda o Ernesto? O Ernesto tá morando perto de Campo Bom, ali andou se acidentando de moto semana passada. Marlon, consegue puxar a câmera tá de molho. Para nós. Antes eu consegui achar o vídeo aqui, cara, eu fiquei procurando aqui, achei o vídeo para não ficar na história, viu? Viu? O pessoal fica procurando e a gente conseguiu aqui. Tu vai botar pra puxar a câmera ali? Vou puxar aqui, consegue aqui, Marlon, pra gente, não sei se vai ter som. Mas isto que aconteceu ali, aconteceu em todos os espetáculos. Vamos ver então. Tan, 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 tan. Dá. Aplaudindo lá na pessoal de pé mesmo aplaudindo, pena que é curto. Olha ali, ó, tá ali o vídeo. E isso não foi o Cris que gravou, acho que foi alguém. Será que foi o Cris esse, Pablo? O Cris é o Cris. Lotado o teatro, seu Lorival. Olha, lotado. Galera de pé. Eu acho que faltava muito pouquinho para lotar. Tinha umas 2 cadeiras que não tinha gente, o resto.
Mais que lotado, né? Eu queria fazer uma pergunta boa. pro senhor, nessa longa trajetória aí, que não vai acabar tão cedo, quais as peças que o senhor fez, que o senhor se orgulha de ter feito, assim, ou quando lá no começo o senhor pensava assim, eu gostaria de encenar essa peça, tem alguma coisa assim que o senhor guarda, assim, quando eu fiz essa peça aqui... Não, na verdade tem... O Calcutá o senhor não fez? Como? O Calcutá, o senhor não chegou a interpretar nenhuma releitura? Não, eu brinco, porque eu me lembro que na época que eu era jovem, o auge era que as pessoas iam a Porto Alegre assistir o Calcutá, que tinha gente pelada no palco, né? Me lembro do Calcutá, sim. O Calcutá. Mas enfim, qual foi a sua... Bom, eu tenho lembrança de uma peça que eu dirigi, que foi o Jaime Silva, que hoje ele está lá no plano espiritual, que era um monólogo, Fugiu o nome. Impressionante. Como diretor. Não, eu tô impressionado aqui com a semelhança dele com o Marco. Eu tava aqui olhando a cara. Não, e às vezes quando ele fala, eu lembro do Cris. Mas eu sou mais bonito, né? Quando é o jeito de falar, às vezes eu lembro do... Não, o jeito de falar e os olhos aqui é do Cris, né? Isso aí. Mas, seu Lorival, voltando então à questão, o senhor dirigiu uma peça, então? Sim. Foi na direção. Eu dirigia, né? Antes mas o Jaime Silva fez a peça, é um monólogo que o Rodolfo Maia fazia. Como é que é o nome? Daqui a pouco vem na memória. Rodolfo Maia. Também? Outra coisa que eu não queria, Quantas peças? Imagina, eu queria tocar nesse assunto, que o Dejair também sempre comenta isso, e a gente bota na internet ali as discussões relacionadas à cultura, sobre a CEMEC 2 lá, que era um grande espaço também, né, relacionado à cultura e da nossa cidade. O senhor deve ter pego toda a trajetória e depois o fim, né, daquele espaço ali, né, cultural. Judiaria aquilo ali. Já que o senhor não lembrou, quantas peças foram? O senhor tem ideia de quantas peças o senhor interpretou e dirigiu ao todo? Assim? Eu dirigi mais do que interpretei, porque na mais verdade direção, quando eu vim para Novo Hamburgo, eu tinha que dirigir porque eu queria que o teatro existisse aqui, né? Então montava as peças com minha direção. Às vezes eu tinha que participar. E às vezes produzir também. E montar o cenário. Tudo. Eu tive a oportunidade de me apresentar durante um período com o Cris. Participei de um grupo com o Cris chamado Em Companhia dos Livros, que era do Antônio Charlau. Sim. Eu, o Cris, o Lucas, interpretávamos aquela 220 volts, as peças em cipate que eu fazia junto com o Antônio Charlau. Então a gente ia para Santa Cruz do Sul fazer eventos na Souza Cruz e na Philip Morris, peças para a semana de prevenção de trabalho, né, de acidente de trabalho. E tu sabe que eu aprendi a ver ali o Antônio Charlau, o cara vendendo a peça, indo lá, montando o cenário, dirigindo o carro até lá, monta tudo, dirige a peça, desmonta, vem embora. Eu acho que o senhor fez isso também, né? Olha isso, eu achei também ali, eu acho que é interessante. Eu trouxe, para me ajudar na lembrança, eu trouxe um currículo meu, né? E aqui eu queria justamente olhar aqui o nome da peça. Claro. E o Pablo vai mostrar um vídeo enquanto isso. Que apareceu na TV Com, eu achei interessante. Saudável, interessado, né, na vida. Mas a verdade é que na prática é comum ao longo do tempo a gente ir se acomodando, né, perdendo interesse por coisas novas. Então agora a gente vai contar a história do seu Lorival. Aos 87 anos, ele está encarando um recomeço. Eles se preparam para um reencontro com a própria história. É muita saudade, viu? Porque toda aquela energia que a gente que foi baixando, sumindo, né? Uma história em que a vida se misturou com a arte. Assume a tua idade, Miguel. Assume os teus cabelos brancos. Não, que cabelo branco? É esse que tu esconde aí debaixo dessa tinta barata. Olha. E seu Lorival voltou para fazer o que mais gosta: atuar, estar perto do público, sentir a vibração da plateia. Tinha a impressão que eu ia morrer logo. Isso estava já dentro da minha cabeça. Se eu não fizer isso, eu vou me acabar. Porque passar o tempo coçando o saco todo dia, né?
Isso não me agradava. Muito bom, cara, muito bom. Isso aí passou na TV Com, quem quiser olhar o resto da entrevista, tem 6 minutos dessa matéria. Vai lá no perfil do seu Lorival. Procura lá, Lorival Pereira, já vai aparecer o perfil dele ali, né? No Facebook. E tem vários vídeos ali da tragédia, até um pouco da história ali dele. O Marlon disse que a gente tem 1 minuto para acabar o programa. Lorival cismou com o nome da peça. Pois é, eu dirigi o... Enfim, já temos que deixar marcado uma próxima entrevista. E vira essa boca pra lá, que essa história que ia morrer cedo aí, já ia morrer logo, pelo amor de Deus, vira essa boca pra lá que nós queremos trazer o senhor aqui num outro momento de novo. A gente vai trazer o senhor aqui para divulgar o retorno da peça. E oi, Sur, vamos fazer uma campanha. Eu acho que a gente tinha que fazer uma campanha para levar essa peça também lá no Teatro da Fevale, pro senhor pisar naquele palco lá. Poxa vida, esse era uma, né? E era uma campanha, né, cara? Então tá, vamos levantar essa campanha, Vamos levantar essa campanha, levar o seu Lorival com a peça, que seja, qual peça que for, a gente botar ele lá. Eu acho que tem que ser o Quarto Sinal, que daí eu posso assistir. Vamos, isso aí, vamos levar o Quarto Sinal também pro Teatro da Fevale. Mas assim, ó, seria importante também que nas próximas edições, aqui no Teatro Pascoal Carlos Magno, ou onde for, o senhor divulgasse aqui, pudesse passar pra gente, pedir pra sua assessoria nos passar, que a gente sempre vai ter o prazer de divulgar. Muito obrigado. As peças. Sr. Lorival, para encerrar, o senhor quer mandar um abraço para alguém? A gente quer agradecer muito a sua entrevista. Na verdade, não deu tempo nem de iniciar a conversa. Né? O programa é curtinho, merecia uma 1h30 de conversa. Eu acho que o senhor já esteve aqui com o Rodrigão, né, no Conversa de Peso. Não sei, não. Então, se não teve, está marcado aí, Rodrigão. Fazer o convite para uma conversa de 1 hora com o seu Lorival, continuar essa história bonita que ele estava contando para a gente. O senhor quer mandar um abraço para alguém, se despedir? Nosso tempo está encerrando. Quero agradecer ao Fábio Ferraz por ter escrito essa joia que nós estamos montando agora, que nós montamos, que é a peça O Quarto Sinal. Isso eu devo muito ao Fábio, porque ele teve bastante inteligência para escrever o texto. E também a Elisa, né, que assumiu a direção da peça com tanta espontaneidade, com tanta vontade. E isso me deixa muito feliz mesmo. Então tá certo, um homem com uma família inteira com a arte e que, como eu disse, plantou essas sementes cresceram e continuam dando frutos. Pode ter certeza que vai ter muito neto e neta ainda, que vai levar a cultura, graças a Deus, a cultura hamburguesa adiante. Parabéns, Sr. Lorival, pelo seu trabalho. Muito obrigado pela entrevista. Como eu disse, vamos lhe incomodar para o senhor vir aqui mais uma vez, uma oportunidade. Se o senhor nos agraciar com a sua presença, por favor. E aí sim seguir divulgando a agenda do seu Lorival. O programa Sem Noção fica por aqui. Amanhã nós estamos de volta. Amanhã a gente tem a presença do Davi, cara. Ele é um músico que adotou Novo Hamburgo, veio do Rio de Janeiro, tá morando aqui, tá fazendo uma sonzeira por tudo aí. Ele vem mostrar um pouco da música dele aqui no programa. Tá certo, então o programa ficou guardado para sempre na nossa memória, viu, seu Lorival? Esse aqui foi sensacional. Obrigado pela oportunidade. A gente agradece a sua presença. Até a próxima, então, galera. Amanhã o programa Sem Noção, a partir das 20h30, tá de volta. Não com o seu Lorival, com o Davi. E em breve o seu Lorival aqui de novo, contando mais história bonita sobre a cultura hamburguense pra gente. Um abraço. Tchau. Até amanhã. Tchau.